O Galaxy A05s foi anunciado pela Samsung lá em janeiro e é um dos dispositivos mais baratos sendo vendidos por ela atualmente. Mas será que vale a pena levar esse modelo hoje? Ou será que tem opções melhores no mercado? Começando com sua parte física, o modelo é bem simples, principalmente nessa cor preta, com tudo em plástico na lateral e na traseira. Na frente, a gente tem o painel de 6.7 polegadas, bem grande até, mas apenas PLS e LCD. Infelizmente nada de AMOLED para essa linha. Além disso, o brilho não chega ali nem nos 500 nits, o que significa que talvez se você tiver ali em condições de iluminação muito fortes em ambientes externos e tudo mais, pode ser que fique um pouco difícil de você enxergar a tela do dispositivo. Pelo menos sim é uma tela Full HD, algo que não é normal nessa faixa de preço, e 90 Hz também, para proporcionar ali uma fluidez mais interessante, que também não é tão comum, principalmente as duas coisas juntas. Passando para o desempenho, o modelo tem um velho de guerra já, o Snapdragon 680 4G. O Galaxy A23 antigo costumava utilizar esse processador, o que mostra um pouquinho a tendência da Samsung de reutilizar um pouco os processadores das gerações anteriores de aparelhos um pouco mais caros nos aparelhos mais baratos, mais novos, né? De qualquer forma, aqui esse processador está atrelado a 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Na faixa de preço que esse modelo está custando atualmente, é mais padrão a gente encontrar 4 GB de RAM, não 6. E vai fazer uma grande diferença ali no multitarefa, vai travar muito menos. E olha, para ser bem sincero, o dispositivo não tem lá uma performance sensacional, óbvio, já é um processador antigo, como eu falei, e tem algumas travadas aqui e ali, porém realmente não desaponta, e é suficiente, eu diria. Em games, por exemplo, no COD Mobile, eu consegui rodar tudo tranquilo, o aparelho não esquenta, o que é uma coisa bem interessante, é um processador bem calminho pelo jeito, e tudo rodou tranquilo, não nas qualidades muito altas, óbvio, mas sem travamentos no jogo nem nada. Passando para as câmeras, as aparências podem enganar um pouquinho. Olhando ali na parte de trás, a gente pode ver ali então 3 lentes do dispositivo. Porém, sendo bem sincero, a gente tem apenas uma que vai ser utilizável, que é o sensor principal de 50 megapixels, abertura 1.8, um sensor relativamente novo, que tira fotos ali por padrão de 12.5 megapixels. É um sensor até que bem razoável, que é capaz de tirar fotos até que bem competentes em situações ideais de iluminação e não sai muito mal quando você está em ambientes internos, por exemplo. Agora, os outros sensores, a gente tem um sensor de profundidade de 2 megapixels e um sensor macro de 2 megapixels extremamente simples e que, na minha opinião, nem tem lá uma usabilidade muito interessante. Eu não sou muito de ficar tirando foto de coisinha de pertinho nem nada do gênero. Então, mesmo se fosse um sensor de macro um pouquinho melhor, eu ainda assim acharia inútil e preferiria, por exemplo, uma ultra wide, mas nada disso, infelizmente. A frontal de 13 megapixels, abertura 2.2, também é simples e apenas vai conseguir ali fotos razoáveis em boas condições de iluminação, infelizmente. Com relação a gravações, o modelo é capaz de gravar ali até 1080p 60 fps na traseira e 1080p 30 na frente. Basicamente, tudo quanto é dispositivo atualmente tem 5.000 mAh, não é mais um diferencial nem nada do gênero. No entanto, o modelo aqui, aliado sim ao conjunto simples, é até bem capaz, só não me surpreendeu nesse quesito, infelizmente. Eu recentemente comecei a realizar testes ali do PCmark para poder ter testes de bateria, de benchmarks, um pouco mais condizentes com o dia a dia, né? Não tanto mais super intensos como eram os testes que eu realizava antigamente. Eu ainda não testei muitos dispositivos novos para poder comparar esse dispositivo aqui, mas as quase 11 horas que o modelo conseguiu são razoáveis, com certeza, competentes, provavelmente mais do que o suficiente ali para um dia de uso até um pouco intenso, só não me surpreenderam nem nada do gênero. A gente pode comprovar isso em testes um pouco mais científicos, como os realizados pelo site GSM Arena, no qual também eles chegaram mais ou menos à mesma conclusão. Com relação ao carregamento, o modelo vem com um carregador bem fraquinho ali na caixa, demorando quase 3 horas para carregar com ele. No entanto, é importante mencionar que ele suporta até 25 watts, portanto, se você tiver um carregador mais potente, é sim possível fazer ele chegar de 0 a 100 em pouco menos de 1h30. Não é ótimo, mas pelo menos não é horrível. Antes de falar de preço, em termos de conectividade, a gente tem apenas ali o padrão, Wi-Fi 5 GHz e Bluetooth 5.1, mostrando então mais
mais ainda a idade desse processador. Nada de NFC na versão vendida por aqui. Antigamente isso seria bem normal, por exemplo, nos primeiros Galaxy A lançados aqui no Brasil, o Galaxy A50, por exemplo, que era ali o intermediário super vendido e tudo mais, não tinha NFC. Você tinha de gastar ainda mais no A70 para ter isso. No entanto, atualmente NFC, por conta de métodos de pagamento serem cada vez mais comuns e tudo mais, está se tornando bem mais presente mesmo em dispositivos mais simples e tudo mais. Portanto, teria sido legal ver isso nesse aparelho aqui, mas não temos, infelizmente. No mais, a gente tem sim, pelo menos, sensor de impressão digital ali no botão Power, basicão, mas faz o trabalho, além de também ter possibilidade de expansão via micro SD. Em termos de software, o modelo chegou ali no Android 13, recebeu o Android 14 já atualmente e tá ali numa atualização de segurança bem recente até, razoavelmente, e deve sim receber ali o Android 15 no ano que vem, mas provavelmente é a última atualização dele. E foi prometido 2 grandes atualizações, mas pelo menos 4 anos de atualização de segurança, o que é bem razoável, considerando que sim, novamente a gente está falando dos modelos da linha ali mais barata da Samsung, né? O modelo chegou custando ali por volta de R$1.000 quando ele foi lançado lá em janeiro. Hoje, 9 meses depois, o dispositivo é fácil de ser encontrado ali na faixa dos 700. O que dá para levar como alternativa nessa faixa de preço? O Galaxy A06 já é o novo modelo da próxima linha. No entanto, mesmo tendo sido anunciado bem depois, ele teoricamente não é o sucessor direto desse modelo aqui, tendo em vista que na verdade a gente teria que esperar um A06S, que não foi lançado ainda. Isso porque o processador do A06 é inferior a esse daqui, a tela é pior, além de inclusive atualmente, por conta de ter sido lançado bem mais recentemente, ele está custando até um pouco mais caro do que esse modelo aqui. Simplesmente não faz sentido. Agora, sim, como alternativa, a Motorola vende o Moto G34 de entrada, a versão de entrada do Moto G34, nessa faixa de preço. Ele vai ter um processador mais interessante, o Snapdragon 695 5G, por sinal, o que é uma coisa bem interessante, já que o 5G está ficando cada vez mais comuns nas cidades aqui no Brasil. Além de também ter tela 120 Hz, além de câmeras também um pouquinho melhores, na minha opinião, e NFC. No entanto, o painel é apenas HD, ou seja, tem ali pixels por polegada bem inferior a esse modelo aqui. E na versão que custa igual ao A05S, a versão de entrada do G34, tem apenas 4 GB de RAM, fazendo um pouco que toda essa potência extra do 695 seja um pouco jogada fora, já que ali no multitarefa e tudo mais, ali no dia a dia, as coisas provavelmente vão travar com mais frequência, infelizmente. Porém, sim, tem alguns prós esse G34 e tem inclusive vídeo aqui no canal falando desse modelo um pouco mais específico, vou deixar no card aqui em cima, mas é sim uma opção. Porém, olha, eu vou falar que nessa faixa de preço, o A05S com certeza, por conta de ter essa política de atualização que a Motorola não tem nos Moto Gs, ou seja, talvez ele receba a mesma quantidade de atualizações que esse aqui, talvez não, é com certeza uma opção interessante nessa faixa de preço ainda hoje. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima.